querida presidente Zenaide, cara senadora Elisiane Gama. Fiz até um texto para ler, mas vou fazer só alguns destaques, porque a senadora Elisiane Gama desfilou realmente todos os feitos e a importância dessa grande mulher que foi Carmen Portinho. E a primeira comparação que eu gostaria de fazer, até respondendo a senadora Elisiane Gama com muito carinho, é que tia Carmen Portinho tinha parte da inquietude da senadora Zenaide Elisiane e tinha também a firmeza da senadora Elisiane Gama. Eu acho que se Carmen Portinho tivesse viva hoje, ela ficaria muito feliz de poder ver como relatora a senadora Elisiane e na presidência dessa bela sessão de hoje, destinada às pautas femininas, à valorização da mulher, a senadora Zenaide à frente dessa sessão. E venho trazer alguns contos. Eu tive a possibilidade, senadora Zenaide, de conviver com a tia Carmen Portinho durante a minha juventude e parte da minha vida adulta. E muitos casos também que, buscando nas suas entrevistas, a gente pode destacar. A primeira é que realmente Berta Lutz é o símbolo do movimento sufragista, mas outras grandes mulheres como Jerônima Mesquita, Estela Guerra Durval e Carmen Portinho foram da maior relevância dentro do movimento sufragista para que a mulher obtivesse o seu direito ao voto. E ela e Berta Lutz estiveram com Getúlio Vargas para, eu não vou nem dizer pedir, que elas foram para exigir o voto feminino. E quando Getúlio Vargas, acho que cansado daquelas mulheres, falou, ok, vocês vão ter o direito ao voto, tia Carmen ainda falou, não, mas agora a gente quer o direito de ser candidata, porque o direito ao voto só para a mulher não basta. Isso mostra um pouco dessa inquietude que ela carregava. E tia Carmen, nessa defesa da mulher, ela tem uma frase que, inclusive, quem for visitar a UERJ, universidade que ela contribuiu durante muitos anos no Rio de Janeiro, do Estado, está lá na entrada da UERJ, no saguão, além da foto em homenagem que recentemente, se eu não me engano, ano retrasado, foi o ano Carmen Portinho da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uma bela homenagem, está lá um painel com a sua foto e com essa frase, senadora Elisiane, que diz muito. Carmen Portinho dizia, a emancipação econômica da mulher é a base da sua emancipação social e política, mostrando a importância da mulher trabalhar, dela ter a sua renda, dela ser dona do seu destino e não depender do poder, né, que o homem muitas vezes exerce e hoje é abominável, né, que diga-se aqui. E eu me lembro também que tia Carmen, ela deu aula de matemática no Colégio Pedro II, um internato só para homens. E ela a única mulher como professora. E foi considerado um escândalo isso na época. E eu lembro da minha família contando que o então ministro da Justiça tentou, sem sucesso é claro, convencê-la a desistir. Ela é a primeira urbanista do Brasil. E hoje eu estava pensando, senadora Zenaide, de tantas profissões, o urbanismo, né, aquele que desempenha atividades e pensa nas cidades, é uma profissão do gênero feminino na sua essência, né? Urbanista, o urbanista ou a urbanista. Então, Carmen Portinho também, com essa homenagem, né, como patrona do urbanismo do Brasil, está representando todas as mulheres urbanistas e não só urbanistas, também as engenheiras, porque foi a terceira engenheira graduada neste país. E eu me lembro da fotografia que ilustra algumas obras que a descrevem, e é uma fotografia interessante, ela cercada de homens de paletó e gravata, e ela com alguma sutileza, né, que ela é uma mulher firme, né, sentada em volta daquele bando de homem, mas ali se posicionando e posicionando a mulher, ela tendo isso como referência. Além disso, Carmen Portinho tem uma importância muito grande na concepção das nossas cidades.
E falo nossas, tanto o Rio de Janeiro quanto Brasília, porque a sua tese de doutorado foi justamente sobre o novo plano da capital federal, me refiro a Brasília. E pelas influências dos seus amigos Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e principalmente Le Corbusier, é curioso notar que o seu projeto para Brasília, para não dizer idêntico, é muito semelhante ao projeto final que constituiu o plano central dessa cidade. Ela também foi responsável pela construção, junto com outros engenheiros, naturalmente, do Palácio Capanema, futura sede, neste governo, da Ancine e da Funarte, inclusive, que está em reforma. E esse projeto teve a participação no seu início de Le Corbusier, que depois o grande arquiteto teve que voltar, engenheiro teve que voltar à Europa. E muitos anos depois ele volta ao Brasil e se depara com aquela obra já construída. E ele se vira para a tia Carmen e diz: meus parabéns. Ele diz: como esses jovens conseguiram fazer num país como o Brasil, vejam só, uma coisa que não consigo fazer aqui na Europa. Todos os meus projetos são frustrados. Me combatem, ninguém executa os meus projetos. E esses novos fizeram isso. Interessante como se refere a nosso país, a capacidade que lhe surpreendeu desses brasileiros, já naquela época de executar grandes feitos, e ele, Le Corbusier, muitas vezes era combatido em seus projetos. Aqui o Palácio Capanema tem a sua... Também não posso deixar de fazer a referência ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que é uma obra reconhecida internacionalmente como uma das mais belas do mundo. E Carmen foi diretora em 1951 até 1966 do Museu de Arte Moderna, que hoje é dirigido por um grande amigo, Paulo Albert, advogado também. E Carmen Portinho foi aquela que conseguiu o reconhecimento da Escola de Desenho Industrial no Rio de Janeiro, da ESG, que é ligada à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, onde foi diretora, dirigiu durante anos a escola, o reconhecimento dos seus diplomas e da importância do design, né, e do desenho industrial na formação dos seus profissionais. E principalmente, e aí, presidente Zenaide, senadora Zenaide, isso nos une, porque Carmen Portinho, ela foi responsável pela criação do Departamento de Habitação no Rio de Janeiro, lá no passado, né? E ela, por isso, foi responsável pela construção do Pedregulho, que fica em Benfica, além de outras obras de habitação social, mas me refiro ao Pedregulho em Benfica, porque há documentários, livros a respeito, porque é o ícone da habitação social no nosso país, aonde ela trouxe elementos que ela havia buscado na Europa no pós-guerra, que associava não só a habitação, né, mas a área de convivência dos moradores, a lavanderia comunitária, o restaurante, a cozinha comunitária. Então ela tirava das unidades habitacionais aquilo que ocupava espaço, que era a cozinha, a lavanderia, e trazia para uma área comum compartilhada entre todos os moradores. E recomendo a visita nessa bela obra e assistir ao documentário disponível também na Globoplay sobre o edifício Pedregulho. E muito interessante também que, posteriormente, senadora Zenaide, eu tive a felicidade de, na minha segunda experiência como gestor público, como secretário, ter sido secretário justamente de habitação do Rio de Janeiro. O departamento de habitação que ela criou, com o decorrer dos anos, se transformou na Secretaria de Habitação. E tive a responsabilidade e o prazer de conduzir a política habitacional na minha cidade do Rio de Janeiro, e
tendo sido, na história da cidade do Rio de Janeiro, o secretário que mais entregou habitações dentro do programa popular do governo passado, registro, e também o secretário que mais regularização fundiária fez na cidade do Rio de Janeiro, honrando as minhas origens e a preocupação social. Que tia Carmen dizia que já naquela época lá atrás, década de 30, de 50, que a gente tem que aproximar o trabalho da moradia. Ela falava não só de moradia e de trabalho, de emprego, mas também de mobilidade, já naquela época, o que faz de Carmen Portinho certamente uma mulher admirável, progressista, mas conhecedora da capacidade do brasileiro e, por isso, espero, referência das mulheres do Brasil como a grande lutadora pelos direitos das mulheres, né, pelas realizações que mostram a capacidade da mulher brasileira e, principalmente, que é o tema desse projeto, muito bem relatado pela senadora Elisiane, levando o título de patrona do urbanismo no Brasil, porque a primeira mulher urbanista nesse país. Muito obrigado, senador Elisiane, por me dar a oportunidade também de contar essa história e que fica registrado nessa casa, no Congresso Nacional, no Senado Federal, para que sirva de estímulo, para que sirva também a pesquisa e a inspiração de muitas mulheres brasileiras. Eu carrego também essa veia feminista da defesa dos direitos das mulheres que certamente corre no meu sangue, o sangue de Carmen Portinho. Muito obrigado. Senadora Elisiane. Para discutir. Senadora Elisiane, para discutir. Na verdade, eu queria só fazer aqui